A neve caiu pesada nos Apeninos durante 3 dias seguidos, bloqueando todas as estradas de acesso ao fronte. Os caminhões de suprimentos estavam atolados a quilômetros de distância, incapazes de vencer a barreira branca. Tanto nas trincheiras aliadas quanto nas alemãs, o estoque de comida tinha chegado ao nível crítico de emergência. O som da artilharia foi substituído pelo ronco dos estômagos vazios de milhares de homens cansados e congelados. A guerra, que geralmente era sobre território, transformou-se subitamente numa luta primitiva pela simples caloria. O frio penetrava nos ossos, transformando o sangue em gelo, e a esperança em um pensamento distante e nublado. Sem comida quente para gerar energia, os soldados entravam num estado de letargia perigosa e depressiva. Os oficiais racionavam as últimas barras de chocolate, sabendo que a fome mata o moral antes de matar o corpo. O vale coberto de branco parecia um grande cemitério silencioso onde a morte esperava pacientemente pelo fim. Era o cenário perfeito para a tragédia, mas o soldado Tião olhava para aquela brancura vendo oportunidades, não o fim. Ele sabia que a natureza, mesmo cruel, sempre esconde recursos para quem tem olhos de ver e paciência de santo. Enquanto os outros tremiam enrolados em cobertores úmidos, Tião vasculhava as ruínas de uma casa bombardeada. A fome não o assustava. Na roça ele já tinha passado por secas e invernos duros com a barriga roncando alto. Ele entendia que naquele momento, o maior inimigo não era o nazista do outro lado, mas a fraqueza interna. E para combater esse inimigo, não precisava de balas, precisava de uma panela grande e de fogo. Os soldados americanos abriam suas rações K com nojo, encontrando apenas uma pasta fria e gordurosa dentro. A comida enlatada, feita para durar anos, tinha gosto de metal e serragem, sem nenhum vestígio de humanidade. Comer aquilo no meio da neve parecia engolir pedaços do próprio inverno, esfriando o corpo de dentro para fora. O capitão tentava dar o exemplo, mastigando a gororoba com força, mas seus olhos traíam o desânimo profundo. Eles precisavam de calor, de algo que lembrasse a casa, a mãe, o domingo em família longe do horror da guerra. Tião olhou para a sua lata de carne processada e balançou a cabeça com um desprezo típico de quem conhece comida de verdade. Isso aqui não sustenta nem calango, quanto mais homem feito carregando fuzil, resmungou ele para o colega. Para o brasileiro, comida tem que ter sustância, tem que ter alma e, principalmente, tem que ter tempero. Ele jogou a lata de lado, recusando-se a aceitar aquela derrota culinária imposta pela logística militar industrial. Aquele gesto foi o início de uma rebelião silenciosa contra a miséria gastronômica que assolava o batalhão. Ele sabia que a moral da tropa estava por um fio e que um homem bem alimentado luta por 2 ou 3. A decisão estava tomada. Ele faria um mexido, uma sopa, qualquer coisa que fosse quente e tivesse gosto de vida. Mas onde encontrar ingredientes num deserto de gelo e escombros onde nada crescia há meses? Era hora de usar o instinto de mateiro para achar o que os olhos urbanos dos gringos não conseguiam enxergar. Tião ajeitou o capacete e saiu para a caçada mais importante daquela semana gelada na Itália. Escavando os destroços de uma despensa de fazenda que tinha desabado, Tião encontrou o seu tesouro perdido. Debaixo de tábuas podres e neve, havia um saco de estopa velho, milagrosamente preservado da umidade excessiva. Dentro, feijões secos, duros como pedra, mas inteiros, e algumas cabeças de alho e cebolas murchas, mas valiosas. Seus olhos brilharam mais do que se tivesse encontrado uma caixa de ouro ou munição infinita naquele momento. Ele também achou um pedaço de toucinho defumado pendurado numa viga, seco pelo tempo, mas cheio de sabor concentrado. Para um chefe francês aquilo era lixo. Para o Tião era a base de um banquete digno de rei naquelas condições. Ele recolheu tudo com cuidado, guardando os ingredientes no bolso do casaco como se fossem joias da coroa. No caminho de volta, ainda arrancou algumas ervas que cresciam teimosas entre as pedras, reconhecendo o cheiro. A natureza dá, a gente só tem que saber pedir, sussurrou ele, agradecendo a Deus pela pequena fortuna. Ele voltou para a trincheira com um sorriso misterioso, carregando a promessa de uma revolução na panela.
Os outros soldados olharam curiosos para o Tião, que limpava um capacete alemão abandonado para usar de caldeirão. Ele não disse nada, apenas começou a limpar os feijões, separando as pedras com a paciência de um monge. Aquele ritual de preparação, tão comum nas cozinhas de Minas, parecia estranho e sagrado no meio do fronte. Tião estava prestes a fazer mágica, transformar grãos duros e água de neve em conforto líquido para a alma. A Operação Sopa tinha começado, e o objetivo era conquistar o estômago de quem estivesse por perto. Tião improvisou um fogão usando tijolos quebrados e pedaços de madeira de caixas de munição vazias. Ele sabia controlar o fogo para que não fizesse fumaça preta que atraísse a artilharia inimiga lá no alto. O toucinho foi o primeiro a chiar no fundo do capacete, soltando uma gordura cheirosa que fez os soldados salivarem. O som da fritura quebrou o silêncio lúgubre da trincheira, despertando os homens de seu transe congelado. Depois, veio o alho e a cebola picados na ponta da faca de combate, subindo aquele aroma inconfundível de refogado. Aquele cheiro era uma agressão aos sentidos entorpecidos pelo frio, um lembrete violento de que a vida continuava. Tião jogou os feijões e a água da neve derretida, mexendo tudo com uma colher de pau improvisada na hora. Ele não usava medidas nem relógio. O tempo de cozimento era medido pelo cheiro e pela cor do caldo grosso. Isso aqui cura até dor de corno. Imagina frio de guerra, brincou ele, enquanto o vapor subia denso e branco. Aos poucos, uma pequena multidão de soldados aliados se formou ao redor do fogo, atraídos como mariposas pela luz. A sopa começou a borbulhar, engrossando com o amido do feijão e a gordura do toucinho que se desmanchava. Tião provava, acertava o sal, que ele guardava num saquinho de couro, e adicionava as ervas no momento certo. Não era apenas comida, era alquimia caipira, transformando miséria em abundância através do saber ancestral. O capitão americano, que antes comia ração fria, aproximou-se com sua caneca de metal, vencido pela curiosidade. "O que é isso, soldado?" perguntou ele. "Combustível de foguete, capitão. Pra gente voar pra casa", respondeu Tião. O vento nos Apeninos costuma ser cruel, mas naquela tarde ele decidiu ser o mensageiro de algo diferente. O aroma da sopa de feijão gordo, carregado de alho e louro, escapou da trincheira brasileira e ganhou o vale. Ele viajou pela terra de ninguém, ignorando as cercas de arame farpado e os campos minados mortais. Era um cheiro denso, quente e convidativo, que contrastava brutalmente com o cheiro metálico de pólvora e sangue. O perfume da paz invadiu as narinas de quem estava escondido nos buracos, lembrando a todos que eram humanos. Os soldados brasileiros e americanos já estavam em fila, recebendo conchas daquele caldo milagroso e fumegante. A primeira colherada trazia um silêncio reverente. O calor se espalhava pelo peito, descongelando corações duros. Havia sorrisos, algo que não se via naquela linha de frente há semanas, provocados pelo simples prazer de comer bem. Tião servia a todos com a alegria de um anfitrião, sem se importar com patentes ou nacionalidades dentro do buraco. Mas o vento continuava a soprar, levando o convite olfativo para além das linhas aliadas, direto para o inimigo. Do outro lado do vale, nas trincheiras alemãs, o cheiro chegou como um fantasma de tempos melhores e mais felizes. Os soldados da Wehrmacht, também famintos e comendo serragem enlatada, levantaram as cabeças farejando o ar. Não era cheiro de gás mostarda, nem de ataque. Era cheiro de comida de mãe, de cozinha de avó, de lar. O perfume quebrou a disciplina rígida prussiana. Os estômagos alemães roncaram em uníssono, exigindo atenção. A sopa do Tião estava prestes a provocar o incidente diplomático mais inusitado daquela campanha militar. Um soldado alemão mais jovem e mais faminto que os outros não resistiu à tortura daquele cheiro maravilhoso. Ele colocou a cabeça para fora da trincheira, arriscando levar um tiro, apenas para tentar descobrir a origem do aroma. Em vez de disparos, ele viu fumaça branca e sentiu o cheiro ficar ainda mais forte e irresistível com o vento. Ele olhou para os companheiros, que também estavam hipnotizados, e tomou uma decisão insana guiada pela fome. Levantou as mãos vazias
segurando apenas uma gamela, prato fundo, e começou a caminhar devagar pela terra de ninguém. Do lado brasileiro, os sentinelas armaram os fuzis ao verem o vulto cinza se aproximando na neve espessa. "Não atira! Ele não tá armado! Ele tá com fome!" gritou Tião, percebendo a intenção do gringo do lado de lá. O alemão caminhava como um zumbi, guiado pelo nariz, confiando que o cheiro de feijão era um sinal de trégua. Outros alemães, vendo que o primeiro não tinha morrido, começaram a sair das tocas também com as mãos para o alto. Era uma procissão de fantasmas famintos, rendendo-se não à força militar, mas ao poder culinário do Brasil. O capitão americano queria ordenar fogo, mas o Tião entrou na frente segurando a concha cheia como se fosse um cetro. "Eles só querem provar, capitão. Fome não tem bandeira", argumentou o brasileiro com sua sabedoria simples. A tensão era palpável. 2 exércitos inimigos frente a frente, separados por uma panela de sopa fumegante. A fronteira invisível do ódio estava sendo testada pelo instinto universal de sobrevivência e pela curiosidade. Tião encheu uma caneca e estendeu para o primeiro alemão, que tremia de frio e medo. O momento da verdade chegou. O soldado alemão segurou a caneca quente com as 2 mãos trêmulas, sentindo o calor passar para as luvas gastas. Ele olhou para o Tião, que sorria encorajadoramente, e depois para o líquido marrom e denso que fumegava. Ao dar o primeiro gole, seus olhos se arregalaram e fecharam em seguida, numa expressão de êxtase quase religioso. O sabor do toucinho, do alho e do feijão explodiu em sua boca, trazendo memórias de tempos sem guerra e sem dor. Ele baixou a caneca, olhou para os seus companheiros atrás e gritou em alemão algo que soou como: "É divino." Aquele grito foi o sinal verde que faltava. A desconfiança ruiu como um castelo de cartas ao vento. Os outros alemães avançaram, não correndo, mas com passos respeitosos, formando uma fila mista com os aliados. Brasileiros, americanos e alemães se misturavam ao redor do fogo, unidos pela necessidade biológica mais básica. As armas ficaram esquecidas no chão, apoiadas nas pedras ou enfiadas na neve, tornadas inúteis pela colher. Naquele círculo mágico aquecido pelo fogão improvisado do Tião, não havia nazistas ou aliados, apenas homens com fome. O capitão americano, vendo a cena surreal, guardou sua pistola e pegou sua própria caneca para ser reabastecida. Ele percebeu que nenhuma ordem militar no mundo poderia impedir aquele momento de humanidade espontânea. Tião servia a todos com igualdade, dando bronca em quem tentava furar a fila, fosse sargento ou soldado raso. "Calma que tem para todo mundo, o feijão rende", dizia ele, multiplicando a comida como no milagre bíblico. A sopa tinha se tornado o tratado de paz mais saboroso e eficiente já assinado naquelas montanhas geladas. Sem falar a mesma língua, os soldados começaram a se comunicar através de gestos, sorrisos e da comida. Um alemão apontava para o feijão e fazia sinal de joia, tentando expressar sua gratidão pelo tempero desconhecido. Um brasileiro oferecia um cigarro de palha em troca de um pedaço de chocolate alemão que tinha sobrado. Eles trocavam fotos de família, mostrando esposas e filhos que esperavam em casa, encontrando semelhanças nas histórias. A barreira do idioma foi derrubada pela linguagem universal da empatia e do estômago cheio e quente. Tião era o centro das atenções, o chefe aclamado que recebia tapinhas nas costas e apertos de mão vigorosos. Ele tentava explicar em português como se fazia o refogado, e os alemães balançavam a cabeça fingindo entender. Havia risadas quando alguém queimava a língua ou quando tentavam pronunciar a palavra feijão com sotaque duro. O som da guerra, explosões e gritos, foi substituído pelo som de talheres raspando pratos e conversas abafadas. Era um intervalo de sanidade no meio da loucura, um lembrete de que, por baixo da farda, eram todos iguais. Um jovem oficial alemão tirou uma gaita do bolso e começou a tocar uma melodia triste e suave, típica de sua terra. O som melancólico se misturou ao crepitar do fogo, criando uma trilha sonora perfeita para aquele jantar improvável. Alguns soldados choraram discretamente, limpando as lágrimas rapidamente para não demonstrar fraqueza diante do inimigo.
A música e a comida tinham quebrado as defesas emocionais que o treinamento militar tinha construído com tanto esforço. Eles não eram máquinas de matar naquele momento. Eram apenas rapazes com saudade de casa, comendo juntos. O segredo do sucesso do Tião não era apenas os ingredientes, mas o tempero cultural que ele colocou na panela. O feijão brasileiro tem uma alma que aquece, uma densidade que abraça e sustenta o corpo por muito tempo. Para os europeus e americanos, acostumados com sopas ralas ou comidas processadas, aquilo era uma revelação gastronômica. Eles descobriam que o sabor forte do alho e a gordura do porco eram a melhor defesa contra o frio do inverno. Tião explicava, por mímica, que aquela comida dava sustância para trabalhar na roça e servia igual para guerrear. A simplicidade rústica do prato humilhou a sofisticação das rações militares desenvolvidas em laboratórios. O Brasil estava vencendo a guerra cultural ali mesmo, provando que o carinho no preparo vale mais que a técnica fria. Os alemães olhavam para o Tião com uma admiração que beirava a reverência, como se ele fosse um mago da culinária. Eles nunca tinham provado nada igual, e aquele sabor ficaria gravado em suas memórias gustativas para sempre. O tempero brasileiro tinha desarmado o exército mais temido do mundo sem disparar um único tiro de fuzil. Um sargento alemão tirou uma medalha ou insígnia do uniforme e entregou para o Tião como forma de pagamento. Tião recusou a princípio, mas aceitou diante da insistência, guardando o souvenir no bolso junto com o fumo. Aquela troca simbolizava o reconhecimento de valor. A sopa valia tanto quanto uma condecoração de bravura. O valor das coisas tinha mudado naquela noite. O ouro não valia nada, mas uma concha de feijão valia a vida. A culinária caipira tinha se elevado ao status de alta diplomacia internacional naquele buraco de neve. Como tudo que é bom dura pouco, a colher do Tião raspou o fundo do capacete, fazendo um som metálico triste. "Acabou, moçada. A festa terminou", anunciou ele, virando o capacete de boca para baixo para mostrar o vazio. Um lamento coletivo de "ah" percorreu o grupo em vários sotaques diferentes, mas com o mesmo desapontamento. A realidade da guerra, que tinha sido suspensa enquanto havia caldo, começou a voltar lentamente com o frio. Os soldados olharam para suas armas esquecidas e para os uniformes de cores diferentes, lembrando quem eram. O encanto estava se quebrando, mas ninguém queria ser o primeiro a pegar o fuzil e voltar a ser inimigo. Eles prolongaram o momento o máximo possível, raspando as canecas com os dedos para aproveitar a última gota. O fogo estava morrendo, transformando-se em brasas vermelhas que logo seriam cobertas pela neve incessante. Houve um momento de silêncio constrangedor, onde a gratidão lutava contra o dever militar que os chamava de volta. Eles sabiam que, ao amanhecer, teriam que tentar matar aqueles mesmos homens com quem tinham acabado de jantar. Tião começou a recolher suas coisas, limpando o capacete com neve para tirar a gordura do feijão milagroso. Ele não estava triste. Sentia-se cumprido por ter alimentado quem tinha fome, cumprindo a lei sagrada da roça. O fim da panela era o sinal de que o recreio tinha acabado e que a aula dura da sobrevivência ia recomeçar. Mas aqueles minutos de trégua tinham alimentado não só os corpos, mas também a esperança de humanidade. A panela vazia era o troféu de uma batalha que ninguém perdeu, onde todos saíram vencedores e aquecidos. Os alemães começaram a recuar lentamente em direção às suas trincheiras, andando de costas para não dar as costas. Não houve aperto de mãos formal, mas houve acenos de cabeça solenes e olhares profundos de agradecimento. O oficial alemão fez uma saudação militar formal para o Tião, batendo os calcanhares e levando a mão à testa. Tião respondeu com um aceno simples de mão, como quem se despede de um vizinho na porteira da fazenda. Foi uma despedida silenciosa e respeitosa, carregada de uma compreensão mútua que transcendia as ordens do Führer. Ninguém levantou uma arma enquanto o último soldado alemão não desapareceu na névoa branca do outro lado. O pacto de não agressão durou até que a terra de ninguém estivesse vazia novamente, apenas com as pegadas.
Os americanos olhavam para o Tião com novos olhos, percebendo que aquele homem simples tinha um poder estranho. Ele tinha conseguido o que generais e políticos não conseguiram: parar a guerra, nem que fosse por 1 hora. A despedida deixou um gosto agridoce na boca. A certeza de que a guerra era uma estupidez feita por homens iguais. Naquela noite, não houve disparos de artilharia nem patrulhas agressivas de nenhum dos dois lados do vale. O silêncio reinou absoluto, um silêncio de digestão e de reflexão, respeitando a trégua sagrada do feijão. Os soldados dormiram um pouco melhor, aquecidos pela comida e pela breve conexão humana que experimentaram. A despedida não foi um adeus, foi um até logo trágico, pois o dever os obrigaria a se reencontrar na mira. Mas por uma noite, eles foram apenas vizinhos famintos partilhando o mesmo fogo sob o mesmo céu gelado. O dia seguinte amanheceu com o sol pálido e o som distante dos morteiros recomeçando a sua rotina mortal. Mas algo tinha mudado no coração daqueles homens. O ódio abstrato tinha sido diluído pelo rosto humano do inimigo. Tião observava a fumaça das explosões lá longe, pitando seu cigarro, com a consciência tranquila e o dever feito. A história da trégua da sopa correu as linhas, virando lenda entre os batalhões que ouviam o caso com inveja. A lição do estômago era clara: a fome iguala todos os homens, e a comida tem o poder divino de nos reunir.